Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast da Samar. A gente vai falar sobre assuntos variados como contabilidade, empresarial e todos os temas que a gente acha interessante que possam ser de grande utilidade para os empresários. E hoje eu estou com meu amigo aqui, Ito Ferreira, mentor e palestrante. E a gente vai tratar de um tema muito interessante que é a PNL e os seus aspectos. Fala, Heitor, se apresenta pra galera aí. Olá pessoal, de Programação Neurolinguística, a conhecida PNL. E hoje estaremos falando de alguns assuntos referentes à PNL, como que a PNL pode ser aplicada aí na sua empresa, na sua vida pessoal e até mesmo em sua vida profissional. Estarei aqui com o Tiagão e vamos ver o que acontece hoje, Tiagão. Maravilha, maravilha. Heitor, prazer você estar aí, cara. Opa, obrigado pelo convite. Nossas conversas de sábado são sempre produtivas e a gente vai descobrindo os assuntos, vai trocando ideia e a coisa toma uma proporção que é inevitável a gente chegar e ter esse momento de trocar uma ideia e compartilhar um pouco dessas experiências com o pessoal. Vamos lá, Heitor. Cara, PNL. Que barato é esse? PNL, vamos lá, Programação Neurolinguística. A PNL, vou tentar trazer de uma forma bem simples para o pessoal entender, não muito técnica. A PNL nada mais é que uma reprogramação mental. Vamos imaginar que nós temos um celular, ele vem programado. Vem ali programado com seus aplicativos, você compra o celular e você vai colocar outros programas nele. WhatsApp, seu aplicativo do banco e assim por diante. Você vai personalizar. Personalizar ele da sua maneira, da sua forma. Então a PNL basicamente é uma reprogramação mental. Porque nós acreditamos que assim que nós nascemos, somos criados na sociedade, na nossa cultura, nós vamos sendo reprogramados. Vamos colocando algumas programações na gente. Então, no decorrer da nossa vida, a gente vai chegar na idade adulta programado pelos nossos avós, pelos nossos pais, nossos padres, pastores, professores, tudo isso. Então, o ambiente que você está. O ambiente. Então a gente vai sendo formado em nossos valores e nossas crenças diante desse trajeto de vida, dessa jornada nossa. Então a PNL o que é? O que ela entende? Ela entende que se você é programado a ter alguns certos valores, algumas crenças, ela pode reprogramar isso. Diante do quê? Se essas crenças que você adquiriu em sua vida, ela é prejudicial a você. Ela impede você alcançar os seus objetivos pessoais e profissionais. Então ela consegue reprogramar, trazer isso para um tipo de reprogramação. Para você reprogramar a sua mente para ter uma direção mais assertiva. Seria basicamente isso a PNL. Sim, você consegue fazer algumas alterações dentro do seu comportamento, dentro da sua vivência, que vai te, vamos dizer assim, dar novas habilidades, vai te abrir caminho para novas situações que você não estava apto ou não estava aberto para experimentar. Perfeito, praticamente bateu, resumiu, exatamente isso. Ela se fala muito de capacidade, de comportamento, capacidade. Então vamos supor que eu não tenho uma certa capacidade, que é, digamos, para desenvolver algo na minha vida profissional. A PNL, ela vai ajudar você a buscar essa capacidade, ou seja, essa competência e mudar o seu comportamento. Tanto é que a PNL ela tem uma técnica, ela tem um modelo que nós chamamos níveis neurológicos, que são os níveis que todo ser humano passa, todo ser humano profissional, na vida pessoal. Então nós temos alguns níveis, como você falou agora, de comportamento, de capacidade. Olha só, nós temos os níveis aí que nós chamamos de nível de ambiente. É o ambiente que nós estamos, o ambiente que nós frequentamos, é o ambiente que nós trabalhamos. Então, esse é o primeiro nível. Então, eu estou aqui na Samar, então estou num nível. Qual ambiente que eu estou? Estou na Samar. Um ambiente corporativo, um ambiente de contabilidade. Então, eu sei que eu estou nesse ambiente. Só, como que é o meu comportamento, dentro do contexto profissional, tá? Nesse ambiente? Do comportamento como funcionário, como colaborador, como fornecedor, é X. Tá, e se eu quiser melhorar esse comportamento? Vamos supor que eu queira, dentro da Samar, elevar o meu nível profissional. Então, eu tenho um certo comportamento. Mas eu preciso, lembrando sempre que comportamento é tudo aquilo que nós fazemos que as pessoas podem ver, tá?
Comportamento é algo que eu estou fazendo e a pessoa está vendo esse comportamento. Não é algo interno. Não é algo interno, é externo. Então eu estou me comportando de tal maneira que as pessoas estão vendo. Então eu preciso melhorar esse comportamento nesse ambiente que é Samá. Sim. Certo? E para mim melhorar esse comportamento, esse é o segundo nível, comportamento. Eu preciso buscar o quê? Capacidades. Competências. Então eu preciso buscar as competências necessárias para mim me adequar a esse ambiente. Até aí tudo bem. Vou buscando essas competências, essas qualidades, capacidades. E em cima disso aí eu vou subir mais um nível. Que é um nível que é onde a PNL trabalha bastante, vamos falar bastante sobre isso, que é o nível de crenças e valores. Lembrando sempre que crenças é aquilo que nós acreditamos sobre a gente, sobre o mundo, sobre as pessoas. E valores é aquilo que nos motiva. Tá. Então a crença ela faz o quê? Os valores nos motivam. E a crença nos permite. Entendi. Então os valores nos motivam a fazer alguma coisa, porque são nossos valores familiares, religiosos, valores que a gente traz com a nossa vida, nossa trajetória, criação e tal. Então ele vai nos motivar. Tudo que a gente faz é motivado pelos nossos valores. Se o meu valor for amizade, então eu vou fazer alguma coisa referente à amizade, porque eu sou motivado pela amizade. Vai estar sempre em grupo. Sempre em grupo, exatamente. Tipo de coisa. Se os meus valores é honestidade, eu vou estar sempre me relacionando com pessoas honestas, pessoas dentro do meu modelo de mundo, minha visão de mundo. Se os meus valores, eu tenho valores físicos, valores de saúde, eu vou estar sempre praticando uma atividade física, eu vou estar me envolvendo com esse pessoal na atividade física, saúde tanto na parte física como na parte, digamos aí, de alimentação. Então são meus valores, tá? Então, valores e crenças. E você sobe um pouco o nível, aí é onde tudo começa. Praticamente, que é o nível de identidade, que é o quem eu sou, qual é a minha missão. Esse é um dos maiores níveis, porque quando você tem um nível de identidade, você chega nesse nível de identidade, se você muda o nível de identidade, tudo embaixo muda. É um efeito dominó. Se eu mudo meu nível de identidade de quem eu sou, eu mudo minhas crenças e valores, eu mudo a minha capacidade, minhas competências, eu mudo meu comportamento e vou me comportar diferente naquele ambiente, nesse nível de identidade. E acima desse nível de identidade, na PNL, nós chamamos de o quê? Sistema. Qual sistema que eu pertenço? Qual sistema que eu quero pertencer? Que é um nível, a gente fala normalmente sistema, mas também é nível espiritual. E não espiritual concernente à religião. Espiritual, algo acima da gente. Metafísico. Exatamente. De repente o cara, imagina uma pessoa que é de uma torcida organizada. O nível, ele vive para aquele sistema. A torcida organizada, entendeu? Um exemplo básico. Que é fanático. Fanático. Então, qual que é o nível sistêmico que ele pertence, que ele quer pertencer? Não, é aquele nível de torcida organizada. Aí alguns uma espiritualidade. Então, uma religião, até um ambiente muito comum se dizer, me fugiu a palavra, aquele ambiente familiar patriarcal. Exatamente. Vive naquele sistema patriarcal, que você tem o patriarca e acaba sendo uma certa devoção, enfim. Olha só, você também resumiu novamente, porque o que acontece? Quando você fala nesse sistema patriarcal, é um sistema de cima para baixo, sim, certo? hierárquico. Então nós fazemos parte de um sistema. Então temos esse sistema é o sistema maior, é o sistema que eu sirvo, é o sistema que eu acredito nesse sistema. Então quando eu tenho essa conexão com esse sistema, com esse propósito maior, ele também vai regular a minha identidade, quem eu sou. Então ele vai ditar regras sobre mim. Quem é o Ito? Dentro desse sistema na qual ele acredita. Então, quem é esse personagem? Porque nós temos uma necessidade básica, ser humana, isso você com certeza já ouviu falar, que é o pertencimento. Sim. Todos nós temos a necessidade de pertencer. De se sentir em algum sistema. Exatamente, todos nós. Então, quando você entra numa academia, vamos lá, nós somos colegas de boxe. Entra numa academia bem conhecida. Aí o professor vai e lança uma camisa lá com o nome do time na camisa. Você vai querer comprar camisa assim ou não? Sim. Por quê? Só porque é camisa? Porque todo mundo faz parte daquele grupo. Faz parte daquele grupo. Você quer pertencer. Sim. Você quer se sentir pertencente àquele grupo. Então você compra a camisa por quê? A partir do momento que você colocou aquela camisa,
você faz parte daquele grupo, daquele sistema maior. As pessoas te reconhecem como um atleta daquele lugar. Exatamente. E esse lado emocional, que uma necessidade básica de todo ser humano, é o que vai ditar muitas regras, tanto na nossa vida pessoal, tanto em nossas crenças e valores, como também até em marketing e vendas, entendeu? Ninguém compra um iPhone porque o iPhone é bonito, não, compra o iPhone porque ele fez um sistema de pertencimento, as pessoas queriam pertencer àquele grupo que compra, que tem uma maneira de pensar, uma cultura. Status que tem um iPhone. Exatamente. Mesmo que seja um iPhone velho. Exatamente. Aí voltando na PNL, nesses níveis, então um nível superior, esse nível espiritual, nível mais sistêmico, fala totalmente sobre isso. Sobre quem você é e quem você serve. Aí, a partir disso aí você começa a trabalhar esses níveis de sua vida. Dentro da programação neurolinguística, dentro da PNL. Entendi. Cara, muito interessante. E, obviamente, quando você trata do nível mais alto, que é a parte sistêmica, você está lidando com a sua vida toda no geral, tanto em níveis sociais, familiares, intelectuais e inclusive os corporativos, né? Em termos empresarial, em você que está numa corporação. E hoje, nosso público, ele é um público que vem da área empresarial, né? São empresários que buscam estar antenados com questões tributárias, com questões de gestão, com tecnologia, e fez sentido para mim trazer, porque mesmo de maneira empírica, eu consegui entender algumas questões, porque eu, por exemplo, era uma pessoa extremamente tímida e reclusa, né? Então, assim, consegui fazer essa mudança de chave por pertencimento, porque fez todo sentido agora. Eu falei assim, se eu quero pertencer a um grupo de empresários que lidam com clientes, que tem que passar conhecimento, tem que demonstrar conhecimento, eu vou precisar ser uma pessoa mais sociável, com uma comunicação mais assertiva, mais didático, né? Eu vi isso sempre muito no meu pai. Então, esse exemplo, e obviamente foi mais fácil porque meu pai já estava nesse lugar, então esse caminho foi facilitado também por ele, sempre reforçando a questão da crença. Não, você pode, com certeza, você vai ser melhor que eu. Pode vir que você é extremamente inteligente, você vai ser melhor que eu, né? Foi de pai. Sim. E conseguiu me fazer mudar essa chave, conseguiu me fazer entender, me fazer pertencer e ir atrás disso. E obviamente não é que eu não seja uma pessoa tímida e recusa, eu sou muito no meu pessoal. Tá claro assim, você tá sozinho? Sozinho. Seu momento, né? Desliga aqui. Jogar um videogamezinho, fazer um treininho, mas assim, aquela coisa que você é mais pessoal. Mas quando você está em grupo, tá associado, você procura sempre ser sociável, sempre conversar, sempre estar, de certa maneira, exercitando a didática, de ensinar alguma coisa, de trocar uma ideia, de trocar experiência, né? E hoje, a PNL, ela tem sido usada em quais áreas, não só na área empresarial, embora a gente vá mergulhar um pouquinho mais nisso, mas hoje, até para como essas questões me ajudaram, não só na área empresarial, mas na área pessoal e social, hoje, em quais áreas a PNL atua? A PNL praticamente atua em todas as áreas. Vamos lá. No esporte, na arte, digamos, no contexto de professores, Sim. primordial. Legal. Primordial. E política, pode ser de uma forma... marketing. Marketing, vendas. Marketing, vendas, principalmente. Campeão, né? Campeão. Porque eu sou de marketing e vendas. Então, a PNL foi o que me deu direção na área de vendas e marketing. Então, quando se fala em PNL, ela abrange todas as áreas de nossas vidas. E a gente pratica PNL todos os dias sem perceber, sem saber. Então, você vai pegar uma pessoa que ela é boa em modelagem, você falou do seu pai. Isso que você falou do seu pai, ele criou uma situação de modelagem. Eu posso, você pode. Então, o pressuposto da PNL, se ele pode, eu posso.
Isso não significa que você vai ser melhor ou pior fazer igual. Mas você vai exercer a mesma função que ele exerceu. Dentro do quê? Das suas crenças e dos seus valores. Então, o Neymar pode jogar bola? Eu posso jogar bola. Posso jogar bola, jogar bola. Não vou ser um Neymar. Não vou ser um cara top de futebol, mas eu consigo chutar uma bola. Sim. Se ele pode, eu posso. Sim. Esse é um dos pressupostos da PNL. Que a gente sempre fala do pressuposto da PNL, que é o quê? É uma crença da PNL. Eu prefiro acreditar que se o Neymar pode jogar bola, eu também posso. Eu prefiro acreditar que se meu pai pode, eu também posso. Não é porque você não nasceu um puro sangue que você não vai ser um pangaré esforçado. Exatamente. Então é nessa linha de raciocínio. Adoro esse ditado. Esse é um pressuposto que eu trouxe para minha vida. Se ele pode, eu posso. Posso não ser o top igual a ele, mas eu posso fazer o que ele faz. Dá pra ir. Entendeu? Dá para ir. Então é um dos pressupostos que a gente trabalha. E a PNL tem vários pressupostos. Um deles é esse, e o outro que me chama muita atenção é o mapa de mundo, que é um modelo de mundo. Mapa de mundo. Imagina que você tem um mapa. Você tem um mapa de São Bernardo do Campo. Certo? Você tem um mapa de São Bernardo do Campo. Ali vai ter o bairro Baeta Neves, ali onde a gente tal. E você sabe que tem um mapa e tem um bairro Baeta Neves. Mas você conhece o bairro Baeta Neves? Você andou no bairro Baeta Neves? Você sabe que tem um mapa, sabe que existe. Mas o mapa não é o território. É apenas o mapa. Sim. Se você para você chegar até lá, vai ter que colocar num Waze, ou e ainda correr o risco de ir andando. E andando. E ainda correr o risco de se perder em algumas ruas, correto? Porque não é o território. O mapa é apenas o mapa. Então, trazendo para o nosso entendimento, vida pessoal, é como se eu falar, o meu mapa é diferente do seu, é diferente de outras pessoas. Devido ao quê? Nossa cultura, nossas crenças e nossos valores. Aí nós criamos o quê? Um modelo de mundo. Uma visão de mundo diferente. Digamos, antagônica. Cada pessoa, irmãos gêmeos, criados na mesma família, mesma educação, tudo mais, vão ser diferentes. Visão de mundo diferente. Então a gente sempre vem do pressuposto o quê? Cada indivíduo tem uma visão de mundo diferente. Eu não posso tratar você da mesma maneira que vou tratar outra pessoa, achando que eu vou ter os mesmos resultados, que vai ser diferente. Por quê? Você tem uma visão de mundo diferente, você tem uma crença diferente. E a PNL, ela consegue identificar tudo isso. Mapear isso. Ela consegue mapear isso. Por isso que ela consegue mapear o comportamento humano. É como se ela fosse o... Quando você compra uma televisão, ela vem com um manual. Então, resumidamente, a PNL é um manual do contexto. Como acessar os menus que você precisa num equipamento. Exatamente, no ser humano. Isso vai da parte de comportamento, de relacionamento, de comunicação, da comunicação ser assertiva ou não. Entendeu? Por exemplo, nós estamos conversando aqui. Estamos conversando. Eu entendo que dentro dessa conversa, dentro desse nosso diálogo, eu tenho uma maneira de me comunicar. Eu sou uma pessoa mais visual. Sim. Vamos chegar nesse ponto. E uma pessoa mais visual, se deixar, eu começo a falar pelos cotovelos. Se deixar, eu começo a falar, começo a gesticular e meu raciocínio já... Entendeu? E eu percebo, por exemplo, conversando com você, que você é uma pessoa mais auditiva. Você ouve, se eu estiver errado... Às vezes preciso desviar o olhar para prestar mais atenção no áudio. Correto? Porque eu como Master em PNL, já consegui identificar isso em você. Então, para mim criar uma conexão, que é uma palavra muito usada na PNL, rapport, que é uma palavra francesa, né? A gente quer nada mais que conexão. Para mim criar uma conexão com você, se tratando de relacionamento. E você pode trabalhar isso no mundo corporativo. Então, para mim, ter uma conexão com o Thiago, eu preciso me identificar. Ele precisa se identificar comigo. Então, primeira coisa, eu entender o quê? Que ele é uma pessoa auditiva. Então, se eu sair desse processo de comunicação dele, eu vou deixar ele confuso e não vai ficar legal, não vai rolar uma sintonia. Então, eu vou me adequar à linguagem do Thiago, entendeu? Ele é uma pessoa auditiva, vou me adequar à linguagem dele, o meu tom de voz vai entrar no tom de voz dele, minha postura, meus gestos. Por quê? Porque ele é uma pessoa auditiva e eu quero gerar conexão. E isso tudo também vem da PNL. Essa parte de rapport, conexão, modelo de mundo, visão de mundo, a forma que a pessoa conversa, se ela é auditiva, se ela é visual, se ela é mais sinestésica. Já conversou com uma pessoa sinestésica? Não sei nem o que é. Ó, uma pessoa visual, conversar com uma pessoa sinestésica é desafiador. Porque, por exemplo, assim, você chegar em mim e falar, ô Ito, eu preciso de um favor seu. Você pode ir ali fora? Eu já sei até o que você quer, já. Já sei que você quer que eu vá ali fora, que vai de tal coisa. E eu tô ali esperando você finalizar e você não finaliza a frase, porque você é sinestésico, você sente.
Sinestésica está sentindo, entendeu? É aquela parte de sentir as coisas. Então você sente, você fala sentindo. Você pode ver lá como é que tá, se está quente, se está frio, essas coisas todas. Então a pessoa fala com mais cadência, bem devagarinho. E uma pessoa visual já viu, já sabe e já quer fazer. Então você identificou isso na pessoa, aí você vai se conectar a ela, entrar naquele sistema. Então o que a gente vê diante dessa ferramenta da PNL? Imagina em uma empresa. Opa. Vamos Era lá. exatamente o ponto que eu ia chegar agora. Vamos Porque lá. você falando isso, eu já vou criando as conexões entre o campo empresarial, que para mim é invariável, né? A cabeça vai para esse lugar, Sim, sim. invariavelmente. E o que eu penso aqui? Obviamente, a questão de vendas é campeã, porque a pluralidade de pessoas com que você vai ter que lidar, clientes, ou pessoal de compras com fornecedores, né? O ser social que um empresário, que uma pessoa de vendas tem, que um empresário invariavelmente é um vendedor também, Sim. a conexão, a sociabilidade dele e também um outro aspecto muito interessante, que é o do RH. Porque quando você tem esse conhecimento, quando você consegue enxergar essas diferenças, você consegue fazer uma leitura e você consegue extrair da tua equipe muito mais. Melhor dela. Porque você consegue lidar com cada um de maneira individual dentro do campo que ele entenda. Então, acho que o grande desafio hoje, né, um dos grandes desafios hoje que a gente vê na parte de comunicação é a atenção. Né? As pessoas não têm mais atenção. Manter uma conversa longa de 40 minutos é um desafio para muitas pessoas sem pegar o telefone. Entendeu? Você conversa ali 15 minutos, já dá uma checada. Ou seja, Aí às não vezes você tem conexão. interrompe e faz assim, ai, peraí. Entendeu? Incrível isso. Então, assim, quando você vai fazer gestão de pessoas da tua equipe, já é um desafio. Né? Mas a gestão de pessoas ela não se limita à sua equipe. Ela é o todo. Você é um ser social e você vai lidar com parceiros, com clientes, com fornecedores, com o pessoal da sua equipe, com terceiros que vão trabalhar para você esporadicamente. Você vai lidar com concorrentes, né, colegas, né, não chamo nem de concorrentes, o pessoal que me conhece, dos colegas de contabilidade, sabe? Todo mundo é colega. Tudo que a gente sabe, a gente compartilha, entendeu? As pessoas ligam às vezes, cara, como é que você tá fazendo isso, tal coisa? Cara, tô desse jeito, não sei se se aplica a você, se vai funcionar, mas o que deu certo fazer assim, assim, assado. E como às vezes você conhece as pessoas que estão te ligando, você já consegue entender, você vai adotando aquele ritmo e aquele tom, entendeu? E eu conheço muito empresário que é do jeito dele. Ou você entra com o cara, ou você tá fora. Eu particularmente acho isso um desperdício de recurso. Exatamente. Você falou algo interessante, você falou o tom. Porque você é perceptível, né? O auditivo percebeu o tom. Uhum. Então imagina que nós trabalhamos na área do comercial. Uhum. Eu atendo diversas pessoas e ligo para vários estados do Brasil. E impressionante que cada estado tem uma forma. Sim. Se eu for ligar pro pessoal do sul, meu irmão, é sim, sim, não, não. Não tem muito mimimi, não adianta eu criar uma história, não Mas adianta. objetivo. Esse é o objetivo, é isso, pronto, acabou. E me dou muito bem com eles, porque é assim, pode, não pode, consegue, não consegue. Ponto final. Se eu ligo para Minas, o pessoal quer que você tome um cafezinho, o pessoal já conversa, gosta de um bate-papo. Pergunta do time, da Pergunta do família. time, da família. Então você já liga pro Rio de Janeiro. Pô, se você liga pro Rio de Janeiro, se você liga pra mulher do Rio de Janeiro, ela tá te chamando de meu amor. Uhum. Entendeu? É o jeito deles, parece caloroso. E aquela visão de, carioca é esperta, aquela coisa toda. Isso é real, o pessoal tem essa visão. Então, consigo entender. E em São Paulo, meu amigo,
Eu entendo que você vai ligar para aquela pessoa e ela tá ali a 200 por hora. Você vai perguntar se pode ligar no WhatsApp primeiro. Primeiro, porque ela tudo tá um código. Exatamente. Tudo um código. Tudo um código, porque a pessoa tá mil, a pessoa não tem tempo para ficar... Não tem tempo. Então, são tipos de relacionamento e comunicação com pessoas... Só estou falando de estados diferentes. Que são diferentes. Não adianta você querer tratar uma pessoa lá do Sul igual você conversa com uma pessoa de Minas. Não adianta. É igual você conversa com uma pessoa de São Paulo. Não é igual. Então você começa a entender que o quê? Tem sua cultura, tem sua forma de conversar, sua forma de acreditar, suas crenças, né, sobre negócios. Sim. Entendeu? E dentro da PNL, a gente entende o quê? Que mesmo dentro de uma corporação, dentro de uma empresa, cada pessoa tem uma cultura. Então, imagina que você, dentro de uma empresa, você pode ter pessoas que são de São Paulo, pessoas que são do Rio, pessoas que são do Nordeste. Então, tem aquela cultura. E, além disso, tem a parte do individual. Uma pessoa que é mais, digamos assim, extrovertida, outra mais introvertida. Tem uma pessoa que ela tem uma personalidade, se você colocar ela para trabalhar em vendas, ela não vai desenrolar. Mas se você colocar ela para trabalhar em um contexto na qual ela é técnico, pragmático, ela vai desenrolar. Então, são um tipo de comportamentos que as pessoas às vezes não se atentam, o próprio empresário não se atenta e vai perceber que a equipe não anda, tá? Mas se ele fizer um pequeno ajuste sistêmico ali, cada um no seu lugar, dentro das suas capacidades, ele vai ver que o negócio desenrola. Ele vai ver que fulano que está nessa área aqui não está dando 100%, não porque ele não quer, é porque aquela área não permite ele usar o que ele tem de melhor. Então, se ele fizer um pequeno ajuste ali... Você está botando macaco na água e peixe na árvore. Exatamente. E o primeiro passo qual que é? Trazer a consciência. Sabe entender. Entender. Por que eu botei o macaco na água e o peixe na árvore? Exatamente. Está alguma coisa errada. Você elevou o quê? O seu nível de consciência. Elevou o nível de consciência, entendeu que tem alguma coisa errada. Dá para trabalhar isso? Dá. Então, vamos trabalhar isso. Entendeu? Então, essa parte funcional da PNL... ela é muito direcionada, essa parte comportamental, relacionamento, comunicação. Então ela muda todo. Tanto é que, se você perceber, quando a gente fala de PNL, de programação neurolinguística, se você pegar um livro didático, um livro de marketing, um livro de autoajuda, é puramente PNL. O pessoal só não vai falar que é PNL. Não vai falar que é PNL, não, mas toda a estrutura, pensamento vem da PNL. Entendi. E isso, a parte boa qual que é, Thiago? Que isso é aplicável para qualquer pessoa. Então. Quando o primeiro contato meu com a PNL, eu achava que era uma coisa de outro mundo. Que era só os caras que estavam em Harvard que tinham acesso. Eu tinha até medo de perguntar para alguém que era da PNL o que era PNL. Que eu falava, cara, eu devo ser muito burro, porque parece um negócio muito tal, né? Mas por quê? Porque a própria galera da PNL fazia com que parecesse algo muito técnico e tal. Então, se você pegasse antigamente alguns vídeos falando de PNL, o pessoal ia falar de uma forma assim, tal, técnica, que você fala, cara, não dá pra mim chegar nesse nível assim. Aí, quando você descobre a PNL de uma forma diferente, de uma forma mais prática, mais didática, mais dia a dia, aí você fala, cara, isso aqui... Aí você vai assistir um filme e você fala, é PNL. Igual a minha amiga foi assistir o filme do Michael Jackson lá, que ele dá 2 pulinhos antes de entrar no show. PNL. Ele fez o que ali? Ele buscou uma âncora sinestésica, entendeu? Para ele trazer um momento na qual ele foi muito positivo. A PNL tem esse poder de se ancorar algo para trazer aquele momento para o momento atual. Se você pega um jogador de futebol, Cristiano Ronaldo, ele tem umas manias. PNL, é âncora. Messi. Entendeu? Messi. O Ronaldinho, o fenômeno, chegava no vestiário e ficava visualizando, ensaio mental. Ele visualizava e fazia a jogada, ensaio mental. PNL. Eu, antes de vir pra cá, eu sentei no sofá, coloquei a minha música predileta pra dar aquele wamp, porque ela me traz o momento que eu tinha 20 anos. Então, uma âncora, para gerar um gatilho, uma âncora auditiva, uma música. Então eu ouvi aquela música porque ela me levou quando eu tinha uns 20 anos, 16 anos, que pulava, dançava. Então, opa, a minha fisiologia já deu vem pra cá. Já deu uma levantada. E depois fiz um ensaio visual. Tal, comecei a encotear.
tal, sobre PNL e tal, tudo mais, entendeu? Então isso é prática. Sim. Não é nada do outro mundo. Isso é praticável todos os dias. Qualquer pessoa pode praticar. Ela precisa só saber o quê? As ferramentas e como usar as ferramentas. E como hoje uma pessoa consegue chegar nessas ferramentas e fazer essa prática? Vamos lá. Você vai ter diversas maneiras. Uma delas é você passar por uma mentoria. Uhum. Eu falei para você, tem o método Elevar. O método Sim. Elevar nada mais é que é um método integrado com PNL, com a parte de teoria sistêmica e a parte do coach alta performance. Então, é o método Elevar. Então, é um método que você abrange ali todo o seu conhecimento, sua trajetória, na prática mesmo, tudo mais, junto com as técnicas que você desenvolve nos cursos que você faz, que você desenvolve, você coloca as técnicas junto ali no que você acredita e transforma-se num método. Você desenvolve um programa. Um programa, exatamente. Não é engessado. A gente fala método, parece algo engessado. Não, não é engessado. Mesmo porque as pessoas não são engessadas. Cada pessoa é uma pessoa. Então vamos supor que eu já atendi algumas pessoas que ela queria melhorar a parte de comunicação mais assertiva. Ou seja, ela é introvertida, que queria conseguir falar sobre a empresa dela, sobre ela, sobre a profissão, mais comercial. Sim. Então essa pessoa chega até a mim, certo? Então nós vamos trabalhar especificamente nessa área. E ali a gente vai descobrir o quê? A comunicação dela. Ela é uma pessoa que tem facilidade para se comunicar? Não tem? Tem alguma crença que limitou? Aí é onde começa a entrar outra parte da PNL, que são as crenças. Você vai estudando, Você vai construindo o caminho. Você vai construindo o caminho. E você vai entendendo o quê? Que essa pessoa não se comunica. Por quê? Porque ela tem uma crença limitante. E essa crença pode ter sido herdada na infância, na escola, no primário. Algum evento que instalou essa crença nela. E chegou na vida adulta, ela nem lembrava mais disso, só que ficou no inconsciente. Então ela trava. Porque de repente ela tem uma crença de rejeição. Teve alguma rejeição na infância. Então ela vai falar, dá a impressão que todo mundo vai rejeitar ela. Às vezes ela tem medo da crítica em excesso. Porque na infância ela tem um contexto lá de ser muito criticada. Então tudo isso você descobre em um processo de mentoria e de um método Elevar com as ferramentas da PNL. Aí depois que a pessoa, o primeiro passo que ela vai entender é elevar a consciência. O que é elevar a consciência? Trazer a consciência. Eu trouxe a consciência que eu, Ito, quando eu vou falar diante de algumas pessoas, eu travo. Por que eu travo? Eu tenho vontade, mas eu travo. Aí vamos, primeiramente, eu levei a consciência que eu travo. Beleza? Legal. Você tem mais ou menos... Qual que é o problema? Já tem mais ou menos o caminho andado. Agora vamos descobrir de onde veio. Quando foi a primeira vez? Sempre foi assim? Como foi a primeira vez que você foi falar em público? O que aconteceu? Aí, por exemplo, nossa, sabe, quando eu tinha 7 anos, fui falar em público, apresentar um trabalho na escola, e todo mundo começou a vaiar, dar risada e tal. Nossa, eu fiquei complexo. Eu fiquei ali, entendeu? A vida passou e isso acabou me travando na minha vida pessoal e profissional no dia de hoje, na vida adulta. Tem que praticar, né? E aí tem que praticar, entendeu? Então tudo isso você consegue identificar. Então a pessoa que ela tem um objetivo, ou na parte de comunicação, ou na parte de relacionamento interpessoal, ela vai buscar e ela vai conseguir entender primeiro sobre ela. Não é sobre a pessoa, é sempre sobre ela. Tanto é que na PNL tem uma palavra que a gente sempre usa. Se você muda, tudo muda. Primeiro você tem que mudar. Você mudar, o seu parceiro muda, a sua esposa muda, seus filhos mudam, o seu colaborador muda, o seu chefe muda. Primeiramente, sempre é a autorresponsabilidade. Primeiramente você muda, você tem que mudar. Entendeu? Isso é uma coisa interessante porque é princípio de consultoria. Quando a gente vai dar consultoria, tanto na área tributária quanto na área de gestão, a primeira pessoa com quem a gente conversa é o dono. E aí a gente vai pegar os problemas que ele traz. Estou com um problema na área financeira, na área de equipe, minha parte tributária está degringolada, estou devendo. Tá. E por que chegou até isso? Porque eu pago muito imposto, por exemplo. Tá, então beleza. Vamos dar uma olhada, vamos dar um estudo. Depois a gente tira esse empresário de cena e começa em volta dele. As pessoas que o rodeiam. Como é que fulano é?
na sua visão, o que está errado? Você começa a coletar algumas informações. Depois a gente vai um pouquinho mais longe. A gente vai numa pessoa que não tem muito contato com ele, mas eu quero saber o que ela enxerga daquela pessoa. Entendeu? Por quê? Se eu não mudar o capitão do barco, Exatamente. ele vai ver um vento, não, de repente, olha, você tem que seguir pro sul. Daqui a pouco, não, eu vou pro norte. Ele vira e tá todo mundo. E é barco daquela. Não, calma. Então, assim, pessoas instáveis, às vezes, pessoas que nenhuma visão é descartável quando a gente vai fazer consultoria. E isso faz muito sentido porque os problemas que ele enxerga são verdade, os problemas que a pessoa lá na ponta, às vezes, cara, faxineiro, enxerga, são verdade. Então. Sim. Sistêmico, né? Entendeu? Ele tá lá no meio, ele tá vendo, ele ouve as pessoas. Às vezes o faxineiro conversa mais com todo mundo do que o dono da empresa. Ele fala faxineiro não é por preconceito, mas sim, porque não sei, o cargo de menor valor agregado. Os menores salários de normalmente são os faxineiros. E muito diretor não presta atenção nisso. Entendeu? Não houve. Cara, fala assim, ele não tá aqui, ele não senta na mesa, ele não sabe da operação. Sabe? Ou se sabe. Sabe muito, muito além. Sabe. Porque ele sabe de pessoas. Exatamente isso. Não sei se eu já falei com você, eu trabalhei 14 anos na segurança patrimonial, segurança do trabalho. Uhum. E uma das primeiras lições que eu aprendi na segurança patrimonial foi isso. Falou, você quer conhecer a empresa, quer conhecer os donos, quer conhecer cada setor? Conheça o faxineiro da empresa. Porteiro. Porque eles conhecem todo mundo. Falam com todo mundo. Então, conhece eles. Sabe o que acontece? Então, isso é incrível, real. Cara. Impressionante. Entendeu? E eu vejo que a PNL, obviamente eu creio que o seu método também ajuda muito em você, a pessoa trazer sua consciência que todas as versões são. E quem é o responsável? O capitão do barco quem é? Internamente quem é? O capitão do meu barco sou eu. É estrutura, né? A estrutura tá aqui, ó. Você é a estrutura. Depois o capitão do barco na minha família. Cara, minha família também sou eu. Porque se eu conduzo o barco certo, obviamente as pessoas vão procurar fazer a mesma coisa. Ó, só essa pauta sua aí daria mais uns 3 podcasts. Entraríamos na parte da PNL um pouco mais sistêmica. Uhum. Porque quando envolve todo o sistema, tem uma estrutura, sim, que é a estrutura, que é a parte da hierarquia, né? Quem é o capitão do barco? Na hierarquia, quem que está aqui no topo, certo? Então nós temos a hierarquia, uma estrutura organizacional. Então na estrutura organizacional sou eu. Depois vem fulano, betano, cicano. E aí você vai trabalhando. Você vai trabalhando. E olha só, isso dentro da parte estrutura. Aí da parte de conexão, que é a outra parte. Pô, se eu sou aqui a parte de hierarquia, eu sou o cara da estrutura, eu sou o capitão do barco, nós temos as pessoas abaixo, certo? Uhum. Temos os marinheiros, que assim que seja, trazendo a linguagem figurada. Temos os marinheiros, beleza? Sim. E aí, eles se sentem pertencentes a esse grupo, a esse barco? Como que é essa parte de relacionamento, de conexão? Ou só fazem o que manda. Ou cada um faz o que precisa ser feito dentro da sua área. Olha só, pertencimento. Aí você falou, faz o que manda. Aí a parte sistêmica a gente trabalha mais um pouco o quê? Aqui. E tá, faz o que manda. E a parte de equilíbrio? Que o equilíbrio nada mais é que dar e receber da mesma, né, digamos, do mesmo número, mesmo valor. Então, ou seja, se eu como capitão do barco, eu peço algo para esse marinheiro, Uhum. certo? Ele faz. Tem uma conexão entre nós dois ali? Eu tô dando algo para ele, ele tá recebendo, ele tá me dando algo de volta, que cria um equilíbrio na equipe, entendeu? A partir do momento que sou eu como capitão dou e ele não dá, cria um desequilíbrio. Ou, ao contrário, só ele faz e eu nada faço, cria um desequilíbrio. Então, uma estrutura, isso aí é outro podcast, é uma estrutura organizacional, onde vem a estrutura, que é a parte de hierarquia,
Aí vem a parte de pertencimento, que é a parte de conexão, como que as pessoas se conectam entre elas. E a outra parte, como que elas contribuem uma com a outra. Como os setores trabalham juntos ali, um contribuindo com o outro. O marketing dá mais que o RH? E o RH dá mais do que o marketing? Ou eles conseguem ter um equilíbrio ali? Entendeu? Então você consegue trazer isso também dentro do ambiente corporativo, de uma visão mais sistêmica. Cara, que interessante, presta atenção. A gente abordou temas familiares, de gestão, de comportamento, todas coisas que envolvem táticas de PNL e isso move tudo que a gente trabalha. Então, acho que faz muito sentido ter um conhecimento, minimamente, Sim, sim. para que valha a pena a gestão, né? E os seus recursos que você tem na mão. Às vezes o pessoal fala, se eu tivesse uma equipe diferente, tivesse outras pessoas. Não? Cara, usa as peças no lugar certo. Às vezes você tem tudo que você precisa. Só que tá botando macaco na água e peixe na árvore. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Você não consegue enxergar isso, por quê? Porque às vezes o peixe expressou que gostaria de subir em árvore. Aí você pega, mete o peixe lá na árvore. E o macaco que não gosta de água, você empurrou pra água porque ficou faltando gente na água. E, cara, olha, eventualmente você vira um anfíbio, peixe, mas por enquanto, eu preciso de você na água. Exatamente. E macaco, vai lá pular na árvore que você arrebenta fazendo isso. Essa parte de você entender as pessoas, ela é algo importante dentro de uma empresa, de uma organização. Você consegue colocar cada pessoa no seu lugar, no seu quadrado. Uhum. E a PNL, ela consegue te dar uma direção, uma visão sobre isso maior. Então você consegue olhar para a pessoa e você já entender a visão de mundo dela, o modelo de mundo dela, a personalidade dela, e você colocar dentro daquilo que você precisa para que a sua empresa ande. Uhum. Então, eu acredito que só até, né, eu falar, porque eu vivo, né, eu amo o PNL, eu vivo o PNL. E eu acredito que a partir do momento que você consegue identificar essa pessoa, o modelo de mundo, visão de mundo, as crenças dela, porque nós estamos lidando, no comecinho você falou sobre, é um sistema maior. É uma empresa, mas está dentro de um sistema maior. Essa pessoa veio de uma família, ela veio de uma cultura. Então, não tem como ela simplesmente chegar aqui na empresa e como se ela pegasse toda a cultura, todas as crenças, todos os valores dela familiar e deixar ela fora. Não, ela traz junto. Ela traz junto. Tá, e se ela trazer essas crenças e esses valores para dentro da empresa, mas que sejam valores que não vai agregar? Você vai ter que entender e trabalhar isso. Vai ter que trabalhar. São crenças que, de repente, ela tem uma crença de... Entrando só um pouquinho no contexto de crenças, ela tem uma crença de não merecimento. Ela não se sente merecedora. Uhum. Então você vê potencial naquela pessoa, vê que ela pode crescer, que ela pode desenvolver, só que ela não se sente merecedora. Então ela vai sempre se sabotar. Você vai dando oportunidade, dá uma oportunidade aqui, outra aqui. Ela começa a crescer, quando ela chega nesse nível, você fala, caralho, tá chegando, tá chegando. Ela vai e se sabota. Aí você fala, poxa, ajudei tanto, ela se sabotou de novo. Por quê? Porque ela já tem uma crença de não merecimento. Entendeu? Então, tudo isso você consegue identificar nas pessoas. E quando você identifica isso nas pessoas, você vai ter uma pessoa com mais empatia. Uhum. Você vai ter empatia, vai entender o outro lado. Que é aquela situação na qual você falou aqui, percepções, né? Percepções diferentes. Ó, você é o chefe, você é o marinheiro, certo? Mas eu quero saber como que você vê sua equipe, agora eu quero saber como que sua equipe vê você. Foi isso, mais ou menos isso? Uhum. Aqui tá aqui o cara, ele é o capitão. A forma que ele vê a equipe, que ele te passou na sua consultoria, tal, beleza, legal. Agora eu quero saber como que a equipe vê essa pessoa, certo? Sim. Dentro da PNL, como que funciona? Funciona mais ou menos assim. Eu, Ito, vou conversar com o Thiago, eu preciso ter uma empatia, preciso criar uma conexão. Então eu quero saber o quê? Primeiramente eu vou me colocar numa posição do Ito para o Thiago. Ito conversando com o Thiago. Depois, a segunda posição, eu vou me colocar no lugar do Thiago, conversando com o Ito. Eu me coloco no seu lugar e conversando comigo, entendeu? Pô, diferente já, hein? Tô olhando pelos olhos do Thiago, pelo modelo de mundo do Thiago, pela visão de mundo dele, pelas crenças, pelo que ele acredita. Então, não tá tão ruim assim a conversa. Depois eu saio e fico como terceira pessoa.
Aí vejo o Thiago e o Ito ali conversando. Thiago e o Ito conversando. Aí nessa percepção de fora, aí eu consigo ver os pontos positivos, os pontos negativos, o que eu posso ajustar. Aí eu consigo ter o quê? Uma sintonia. Mas para isso eu preciso passar pelos 3 lados. Na minha posição, que eu acredito que é certo. Thiago, acredito que isso aqui é certo. Ah, Ito, eu acredito que não, porque tal, tal, não. Tá, aí beleza, acreditei, agora eu vou me colocar no seu lugar. Por que que o Thiago acredita que esse copo aqui é o certo? Aí, pô, o Thiago tem uma história assim, tal, tal, tal. Aí eu entro no seu contexto e começo Visualizar. a visualizar o Ito do outro lado. Aí nisso, depois eu saio novamente e vejo um todo. E é isso que uma organização às vezes precisa fazer. Sabe aquela velha história? Ah, se colocar no lugar do outro. Nesse contexto. Precisa. É no ponto de vista. Ah, ô Thiago, entenda meu ponto de vista. Não, Thiago não tem que entender meu ponto de vista. Se eu quero adquirir algo de você, você não precisa entender meu ponto de vista. Eu preciso entender o seu ponto de vista. Se eu quero algo no Thiago, eu preciso entender o ponto de vista dele. Como que eu entendo o ponto de vista do Thiago? Crenças, valores. Tem que conhecer um pouquinho. Conhecer um pouquinho sobre o Thiago, entendeu? Para mim criar essa conexão. Muito legal, cara. Muito legal. Eu acho que é um assunto riquíssimo, que pode ser abordado depois fatiadinho, né? Com certeza. Pegar alguns temas e fatiar eles e às vezes dar uma aprofundada, porque são temas relevantes, tá? Para o meio empresarial, para o meio corporativo, que versa muito sobre as qualidades do gestor enxergar a sua equipe, enxergar os stakeholders, que a gente chama, né? Que todo mundo que está envolvido com o negócio, em todos os níveis, entendeu? Desde a vizinhança onde está instalada a sua empresa, até os seus colaboradores, até a sua família que lida com você dentro da empresa, entendeu? Então todas essas conexões são os stakeholders. Então a gente tem que trabalhar todas elas, e quando você enxerga e traz isso à consciência, consegue enxergar esse mapeamento, que hoje você enxerga aqui, né? Quem são as empresas, quem são os meus stakeholders? Às vezes a pessoa fala assim, bom, é a minha empresa, os meus clientes, os meus fornecedores, os terceiros, né? E os colaboradores aqui dentro. Cara, não, esse negócio é desse tamanho. É o micro e o macro, né? Entendeu? E às vezes você tem que lidar com o fornecedor do teu fornecedor, com o cliente do teu cliente. Entendeu? Por quê? O fornecedor do teu fornecedor atrasou um material X que impactou a tua operação. E isso vai impactar o cara para quem esse cara vende. Entendeu? A tua família lida com você lá dentro. Então, ela é impactada pelas coisas que ocorrem na empresa. A tua vizinhança lida com você, com a tua empresa lá. Lida com a maneira com que você trata os vizinhos, entendeu? Então, assim, tem N situações. Então, assim, como o mundo é muito maior do que a gente costuma ver, é um assunto que é riquíssimo de você trabalhar, entendeu? Eu acho muito válido ter essa pauta, né, nas empresas. Recomendo que os empresários tenham algum conhecimento, vão fazer algum tipo de conversa nesse sentido, tá? Da PNL, do neuromarketing, de entender. O neuromarketing também tá um pouquinho... Tá dentro da PNL. Para poder entender o cliente, para poder fazer uma venda assertiva, para saber quem é o público do cara. Exatamente. Entendeu? Acho que é muito interessante, cara. Ito, cara, que papo. Acho que dava... Como a gente fica todo sábado 2, 3 horas conversando, treina 1 hora e fica 2 conversando. Foi literalmente um bate-papo, sem pretensões. Sem pretensões, mas conversando. É muito legal entender a riqueza daquilo que você faz, entender a riqueza do Ito como pessoa. E vou pedir também para você deixar teus contatos, deixar tuas redes sociais. Vai ficar também no vídeo para vocês verem os links. Sim, legal. Mas para quem quiser entrar em contato, tirar dúvida, todas as dúvidas que vierem no vídeo a gente vai
tá respondendo, eu chamo o Ito, a gente responde junto. E por aí se vai. quiser um assunto mais específico, aí a gente pode conversar, pode marcar algo mais específico, mais direcionado, porque nós falamos aqui aleatório, foi um bate-papo, apenas foi um bate-papo, foi uma conversa. Conhecer o macro da PNL, Conhecer né? o macro, mas se a gente for falar, entrar, se aprofundar, É uma série. é uma série, ficaria o dia inteiro aqui. Tá? E você quiser saber um pouco mais, meu nome é Ito Ferreira, na minha rede social é @Ito Ferreira Oficial no Instagram, tá? Ali você vai me encontrar. E se quiser saber um pouco mais, né, pode me chamar, vamos conversar. Eu tenho certeza que você vai conseguir aí elevar o seu nível de consciência aí em sua empresa, com a sua equipe, na sua vida pessoal e profissional. Bom, pessoal, esse foi mais um podcast da Samar, um assunto riquíssimo para você que é empresário, e até a próxima.